E olha só, quero falar agora, pessoal, sobre o mercado financeiro. Ibovespa teve uma leve alta de 0,43% nesta segunda-feira. São ali vários fatores que chegaram a esse resultado de um dia marcado pela volatilidade. O que é volatilidade, para quem não sabe? É uma medida econômica que indica o quê? A frequência e a intensidade das mudanças ali no valor de um ativo em um período. Digamos ali o sobe e desce, né? Aquela oportunidade, aqueles momentos de risco que fazem parte também desse mercado. Pois bem, no meio da tarde o cenário foi mudando, realmente ele começou a seguir ali numa tendência de alta e se confirmou assim ao longo de todo o final do pregão, encerrado ali no finalzinho da tarde desta segunda-feira, resultado então de 0,43% de alta. Eu lembro que na semana passada a Ibovespa fechou com uma queda de mais de 1%, então esse resultado no início da semana acaba sendo positivo depois naquele balanço mensal que é feito. Situação importante que teve, divulgação que eu sempre falo do Boletim Focus, aquele boletim que o Banco Central sempre solta, a gente acompanha às segundas-feiras, mostrando as perspectivas ali do mercado em relação ao cenário da semana anterior. Inclusive, sbtnews.com.br preparou uma reportagem sobre esse assunto, está prevendo um crescimento de 2,24%, mas eu quero chamar a atenção para vocês para essa tabela aqui, é a tabela com os dados que eu trago para vocês. Olha só, o índice de preços ao consumidor amplo, que estava na semana passada em 4,95, segundo o Boletim Focus dessa semana, segue nos mesmos 4,95. O crescimento do PIB, semana passada tinha-se um consenso de 2,19, agora 2,24. Cotação do dólar segue estável aí há pelo menos 4 semanas, na casa dos R$5. E a taxa básica de juros, que estava lá, uma projeção para terminar um ano 4 semanas atrás em 12,25, segue agora em 12 redondo. São esses dados aqui que trazem ainda um cenário de otimismo em relação ao mercado financeiro, em relação aos economistas que estão olhando e fazem a divulgação desse Boletim Focus. Bom, outro dado importante que eu quero compartilhar com vocês, Índice da Atividade Econômica do Banco Central. O que é esse índice? É como se fosse uma prévia do PIB e é aí que entra um ponto delicado, é aí que entra uma situação que acabou mostrando uma retração de 2%. E por que isso acaba sendo complicado? Porque tinha-se o consenso do quê? De estabilidade, quer dizer, a projeção era para que o PIB ficasse estável, mas teve essa retração de 2%. É a maior queda apontada nesse índice desde março de 2021. Então a gente está observando aí um cenário, digamos, de luz amarela. Acho que essa é a melhor perspectiva, pelo menos nesse momento. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi para cima, mais uma vez acabou criticando o Banco Central, disparou contra o Banco Central, claro, uma disparada endereçada para o presidente do Banco Central, Campos Neto, que tem mantido a taxa básica de juros, Copom como um todo, tem mantido a taxa básica de juros em 13,75%. Que o Haddad falou, abre aspas, a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte e a gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se o juro real for mantido na casa de 10% ao ano. Está muito pesado para a economia, fecha aspas. Só para a gente entender, quando ele fala de juro real, é o que é o seguinte, é a Selic descontada a inflação. Então ali 13,75, inflação que está nos últimos 12 meses em 3,16, ou seja, ficaria acima dos 10%. Então esse foi o cenário, esse foi o norte do mercado nessa segunda-feira. Para a gente fechar a conta, quem foi bem? Bancos, Bradesco subiu mais de 1,5% e Itaú quase 2% de alta. Em comparação, o dólar ganhou força frente ao real depois da desvalorização das commodities, principalmente minério de ferro na China, e acabou subiu 0,25% e fechou cotado a R$ 4,80.